ali no Oriente Médio, na região da Arábia Saudita, ali no deserto, morava dois irmãos beduínos. O nome de um se chamava Omar e o nome do outro se chamava Hamed. E Hamed, ele um dia chamou seu irmão Omar e disse: irmão, vamos fazer algo aqui no deserto para que o nosso nome fique na história da humanidade, para que assim o dia que nós partirmos, o nosso nome ficar para sempre. E Omar concordou. Hamed, ele era um grande comerciante, tinha muitos camelos, tinha muitos funcionários, ele era um homem rico. E ele teve a seguinte ideia: ele projetou fazer ali no meio do deserto um obelisco, e ele contratou muitos funcionários, escultores, pedreiros, carpinteiros, e lançou mão de uma grande obra, a construção de um obelisco. Imagine você, um foguete apontado para o céu, com o bico apontado para o céu. Assim é um obelisco, é uma obra gigantesca. E ali ele lançou mão daquela grande obra e ficou muito orgulhoso. Quando aquela obra estava pronta, ele mandou cravar o seu nome lá em cima daquele obelisco com muito orgulho: Hamed, o beduíno do deserto. E ele ficou muito feliz com aquela aquisição. Ele disse: pronto, fiz uma grande obra. Todos que passarem por esse caminho vai ver esse imenso obelisco e vai saber um dia, daqui a 100, 200 anos, que o Hamed existiu. Ele ficou muito orgulhoso. Já o seu irmão Omar, ele tinha pequenos rebanhos, era humilde, os recursos dele era bem menos, era pouco, era bem mais pobre. E ele pensou no que ele iria fazer ali no deserto para que o seu nome também ficasse na história da humanidade. E ele não contratou funcionário não, ele mesmo foi fazer com as suas próprias mãos, porque seu recurso era muito pouco. Então ele projetou ali no meio do deserto cavar um poço. E ele ali cavou no meio do deserto, cavou e encontrou um veio de água. E Omar, ali no meio do deserto, cavou aquele poço que jorrou uma água pura, cristalina, uma água alcalina. E ele ficou muito feliz. E ele foi até a cidade e ele comprou ali umas espécies de cactos, palmeiras. E ele também pegou dos seus recursos algumas madeiras que ele tinha e fez ali uns bancos ali. E fez ali no meio do deserto, ali naquela estrada, uma espécie de oásis. E ele disse: é o que eu posso fazer. O Omar, ele não escreveu seu nome. Ele fez aquilo e foi para sua casa. E aí, quando os mercadores, os caminheiros, os andantes, os viajantes, os transeúntes que passavam naquele caminho no meio do deserto, todos eles que passavam ali, ficavam olhando para aquele imenso obelisco no meio do deserto. E ficava rodeando, olhando. E cada pessoa se perguntava: para que essa imensa obra no meio do deserto? Qual a finalidade? Qual o propósito dessa obra? Afinal de contas, para que isso? O homem que construiu isso aqui esbanjou dinheiro à toa, porque isso aqui não tem serventia nenhuma. E toda pessoa que passava ali com seu rebanho, os mercadores, perguntava isso. E iam embora. Quando chegava lá na frente, encontrava aquele poço, aquele oásis, aquele banco. As pessoas ficavam maravilhadas. Diz: poxa, olha que poço maravilhoso aqui no meio do deserto. E todo mundo perguntava: quem será que foi o homem, o bendito homem que fez esse poço aqui no deserto? E todos os caminheiros que passavam ali, os mercadores, abençoava, mesmo sem conhecer, sem saber o homem, abençoava em nome do seu Deus
aquele homem que fez aquele poço no meio do deserto. E ali, com seus cântaros vazios, enchia de água, dava água aos seus animais, aos seus camelos, descansava ali naquelas palmeiras. Aquelas pessoas, elas se enriqueciam de energia para continuar a viagem no deserto. Uns diziam: por Alá, que Deus abençoe este homem. Outros diziam: o Deus de Israel abençoe ricamente o homem que fez esse poço. E todos abençoavam. Então o Omar fez uma obra com as suas mãos útil. Já o Hamed fez aquele obelisco, investiu um grande patrimônio ali, uma obra sem sentido que não servia de nada. E a gente pode aprender essa lição na vida com o Omar, porque Jesus, ele disse: fazei o bem ao teu próximo, dá a quem te pedes, e não vires as costas ao que lhe deseja que lhe empresta. Dai-se-vos a boa medida, sacudida, recalcada, transbordante lhe vos darão. Jesus está ensinando que nós aqui nessa terra temos uma missão, cada um de nós. E a missão que nós temos que fazer é ajudar o nosso semelhante, fazer algo de bom para o semelhante. Daquilo que Deus nos dá, da nossa riqueza, para que seja benéfica para todas as pessoas, como Omar. É um belo exemplo. E Jesus, uma certa época, ele falou, e o discípulo Marcos, está lá em Marcos 8:36, que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Fazer tantas coisas para impressionar. E Jesus está dizendo: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma outra ocasião, Jesus ia caminhando e um homem o abordou ele no meio do caminho. Está lá em Marcos 10:17, por ali. E o homem era muito rico e disse: mestre, o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus disse: bom, só um que está no céu, Deus. E Jesus perguntou para aquele homem rico: conhece os mandamentos de Deus, a lei de Moisés? Ele diz: eu conheço e guardo desde criança. E Jesus disse: então vai, vende tudo o que tem e divide com os pobres. E aquele homem baixou a cabeça e foi embora. E Jesus disse para o discípulo: ouviu aí? Viu? É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha de que um rico avarento entrar no reino de Deus. Porque naquela época do Senhor Jesus, toda a cidade, principalmente Jerusalém e muitas outras cidades, elas tinham os portões, porque era toda murada. E depois das 6 horas da tarde, os portões se fechavam, só ficava aquela parte de baixo. Então, para uma pessoa entrar, o animal tinha que se ajoelhar. O nome daquele buraco, daquela passagem, chamava agulha. E era impossível de um camelo passar ali, porque o camelo tem sua corcunda. E Jesus disse: é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico avarento entrar no reino de Deus. Certamente esse homem rico era que nem o Hamed. Ele tinha seus bens, não era para fazer fluxo para beneficiar as pessoas. Os bens dele era para querer mostrar para a sociedade que ele tinha, para impressionar. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Quantas pessoas aí se titulam como rico, anda nos seus carrões, mas não dá uma carona para ninguém. Anda numa caminhonete que cabe 10 pessoas, mas anda sozinho, só para impressionar. Não faz nada de útil. É como o Hamed, faz aquele imenso obelisco só para dizer que tem. E nos dias de hoje está cheio desse tipo de gente. Não que Jesus é contra a riqueza. Jesus nem Deus nunca foi contra a riqueza. Aliás, ele é o dono do ouro e da prata. Só que Deus, Jesus, que é o homem rico, sim, mas para que a sua riqueza crie fluxo do universo para beneficiar muita gente. Jesus e Deus que é aquele empresário que lance mão dos seus bens para dar emprego às pessoas, para dar trabalho, para usufruir, não para querer impressionar. Porque a gente está numa era que muita gente que acha que tem,
compra carrões, compra mansão, compra isso. Se vender o que tem, não dá para pagar o que deve. Só para se autotitular que é rico, para impressionar as pessoas. Mas acabou esse tempo. Hoje nós estamos na era do conhecimento. Riqueza material não impressiona mais ninguém. E as pessoas têm aquilo para dizer que tem, para dizer que é o tal. E muitas pessoas que têm mesmo de verdade, nem andam nos seus carrões. O que elas têm, ela coloca em favor, a serviço do universo, para beneficiar muita gente. Esse tipo de riqueza que Deus e Jesus querem. Então, o Omar, com as suas próprias mãos, ele cavou um grande poço. Como é bom, né? A gente ter para a gente beneficiar as pessoas. Olha só, você não gosta de dar um presente para uma pessoa quando a pessoa recebe aquele presente e que te agradece? Olha, foi útil isso que você me deu. Você não fica feliz? Todo mundo fica. Todo mundo fica. E isso é verdade, porque Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. Muitas vezes você dá um presente para uma pessoa que a pessoa precisa, você tem aquela alegria. É isso que Deus quer de cada milionário, de cada pessoa rica. Deus nunca é contra a riqueza. Mas não como aquele homem rico que Jesus disse assim, só para fazer um teste, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. Jesus disse para aquele homem, pega a tua riqueza e bota a serviço do fluxo do universo, pega o dinheiro que está lá no banco, põe a negócio, põe o dinheiro para trabalhar, para beneficiar as pessoas. Jesus não estava mandando ele vender os bens dele para, dá a fulano, dá para ficar pobre, porque isso ia ficar mais pobre. Isso é comunismo. Jesus está dizendo, pega teu dinheiro que está lá no banco, teu ouro que está lá encalhado, bota serviço, bota juro, bota para beneficiar muita gente. Hamed era como esse homem rico, fez aquele obelisco, sabe para quê? Para impressionar as pessoas, para dizer que tinha, mas não estava a serviço de ninguém. Não é verdade? Mas eu quero te falar que a maior riqueza, ela está acima de nós. Porque quando nós chegamos aqui, todo ser humano, a riqueza já está aqui. Não adianta você discutir. Quando nós partirmos, vai ficar tudo aí. Cada um de nós, como nascemos, já estava tudo aqui. Os terrenos, as mansões, o tijolo que você constrói a casa, o bloco, já estava tudo aqui. Nada você trouxe. E quando você partir, vai ficar tudo aí. Agora Deus coloca a riqueza na mão daquelas pessoas que sabem administrar, daquelas pessoas que sabem fazer o fluxo do universo a serviço do benefício da humanidade, amar o próximo como a si mesmo. E eu quero te falar de uma riqueza na qual João, que escreveu o livro de Apocalipse, ele estava na ilha de Pátimo preso e ele deu uma descrição maravilhosa de uma cidade rica, a cidade celestial, a Nova Jerusalém. João disse que viu um novo céu e uma nova terra. E João disse, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João disse que viu também a cidade santa. Ele disse que viu a Nova Jerusalém que descia da parte de Deus ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E João disse que ouviu grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com ele, e eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha o que João viu, que maravilha você está ouvindo. Amado, amada, essa cidade tem riqueza. João diz que Deus também enxugará dos olhos das pessoas todas as lágrimas. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha só, nós estamos num mundo que o sofrimento no sentimento, na imaginação, é maior do que o sofrimento físico, onde temos perca, doença, onde o nosso corpo sofre com tanta catástrofe de pandemia, de coronavírus, de gripe, enfim. E nessa cidade não vai haver morte nem doença. Maravilha, glória a Deus. E João, ele diz que Deus vai enxugar dos olhos todas as nossas lágrimas. E aquele que estava sentado no trono, João disse que ele falou, eu faço nova todas as coisas. E ainda acrescentou, escreve, João, porque essas palavras são fiel e verdadeira. E ainda disse para João, tudo está feito. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim.
e a quem tem sede darei de graça da água da vida. Nós que vivemos nesse deserto que é este mundo, nós bebemos essa água aqui, mas no outro dia a gente bebe a água de novo. Mas a água que Deus, que Jesus tem para nós, é a água que jorra da cidade santa, que matará nossa sede para sempre. Amado, maravilha, aqui é riqueza. Mas João disse também que só os vencedores vão herdar o direito de entrar nessa cidade rica. E os vencedores será verdadeiramente filho de Deus. Mas João também disse que aquele que estava no trono disse para João: olha, João, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras e todos mentirosos, a parte que ele cabe é o lago de fogo, que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Talvez quando a gente fala, prega, fala nas nossas ilustrações, nas nossas reflexões, a palavra inferno, você se amedronta. Imagine, o inferno não existe, mas está escrito. O inferno é um lugar separado de Deus eternamente. Aliás, o ser humano que aqui nesse mundo está separado de Deus, já sente o tormento, não tem paz. Tem tudo que o mundo oferece, mas nunca encontra satisfação. Viaja, vai para todos os lugares, dá domingo, vai para aqui, vai para ali, sobe, desce, vai para a praia, mas nunca encontra satisfação. Os que têm recursos vão viajar, vão fazer turismo. Tem aqueles que pegam um iate de luxo, de última classe, e vai para a Noruega assistir a aurora boreal com a sua amada, só que com 3 dias já enjoa, já não encontra satisfação. Sabe por quê? Porque aquele que não passou pelas 7 peneiras de Jesus carrega os sentimentos abomináveis, o sentimento que faz o homem descer a escada do abismo, que é o ódio, a tristeza, a amargura, o rancor, a ganância, a fornicação, a prostituição, o dolo, o desejo maligno. Mesmo as pessoas que dizem ser rica, só anda descendo essas escadas com esse sentimento. E o nome desse sentimento, querido, minha querida, é pecado. Você nunca vai encontrar realização na vida. Por isso tem gente que tem que beber uísque, tem gente que tem que fumar, tem gente que tem que beber para ver se acha 1 minuto de alegria, mas não acha. E tem gente que isso aí não já satisfaz e vai usar droga de todos os tipos. Essas pessoas estão sem Deus, elas estão sentindo o sabor do inferno. O inferno é isso, é separado de Deus. E João, ele continua fazendo a descrição da Nova Jerusalém, que eu fico tão maravilhado. E certamente você que está interessado por essa palavra, você também está maravilhado ouvindo essa ilustração. João diz que viu um dos 7 anjos ali no trono, dizendo que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos. E falou com João, dizendo: vem, que eu te mostrarei a esposa do Cordeiro. E transportou João em espírito até uma grande e elevada montanha, e mostrou a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus e o fulgor do seu firmamento, e era semelhante a uma pedra preciosa, uma pedra de jaspe, cristalina, e tinha grande alta muralha, 12 portas. E João diz que junto às portas tinha 12 anjos, e sobre eles o nome escrito, que são o nome das 12 tribos de Israel. E a cidade tinha 3 portas que se achavam no leste, 3 portas que se achavam no sul, e 3 ao oeste. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre estes os 12 nomes dos apóstolos. E aquele que falava com João tinha medida para medir a cidade, com a vara de ouro, uma medida de ouro, media a muralha. E a cidade era uma cidade quadrangular, né, como João fez a descrição, né? De comprimento, largura, tudo igual. E João diz que a medida da cidade, que era medido com a vara de ouro, tinha 12.000 estádios. Isso é uma medida espiritual, né? E o seu comprimento e largura e altura era igual, que era quadrangular. E mediu também as muralhas de 44 côvados. Amado, isso é a Nova Jerusalém.
a Jerusalém celestial, porque esse mundo aqui é passageiro, esse mundo aqui está para um juízo e o destino final. Aqui tudo é ilusório, tudo é ilusório. Lá está a verdadeira cidade. Você quer entrar nessa cidade? Claro que você quer, mas você diz a salvação é para todos, mas você precisa passar pelas 7 peneiras de Jesus Cristo. Jesus é um filtro e nós somos a água suja que fica em cima. Quando nós passamos por Jesus, nós passamos do outro lado limpo, porque essa cidade, Deus disse para João que só vai entrar aqueles que foram limpos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Passou pelas 7 peneiras de Jesus, pelas provas de Jesus, para entrar nessa cidade. Todos podem entrar nessa cidade, mas desde que tenha fé na obra do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E há 2000 anos atrás, Jesus, ele pisou nesse solo, ele veio aqui, porque Deus quer que todos habitem nessa cidade. Tem espaço, e essa cidade, ela tem mansão para cada um. Mas infelizmente, quando a gente fala, a gente prega essa verdade, muitos viram as costas. Muitos preferem entrar na igreja do zum zum zum, onde o glória a Deus e aleluia, e a prosperidade e a porta aberta, e as pessoas com seus pecados querem isso, querem os bens materiais. Mas os bens materiais nunca vai te dar realização e satisfação, porque as pessoas não querem ouvir a palavra de salvação. Porque a salvação requer que o homem se purifique do pecado. Tem muita gente que não gosta nem de ouvir falar essa palavra pecado. Todo dia os psiquiatras, os psicólogos estão falando de pecado, só que em uma outra linguagem. As pessoas estão com sentimento de tristeza, com sentimento de ódio, de amargura, de ressentimento que guarda de 30 anos. E os psicólogos tentam fazer terapia para ver se quebra esse sentimento, se a pessoa sente paz. Todos os dias os psicólogos, psiquiatras, sociólogos estão falando de pecado. Ódio, raiva, rancor, isso é pecado. E você com esse sentimento, se você partir, se você deixar a tua casa física, que é o teu corpo, descer a sepultura e você voltar para Deus, você vai voltar sufocado o teu espírito com esse sentimento do desejo da carne, chamado ego, e você não entra no reino de Deus. Porque quando você chegar lá, Deus vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Mas para os que passou por Jesus, o filtro que é Jesus, Deus vai dizer: entrai no meu reino que está preparado desde a fundação do mundo. Maravilha, glória a Deus. Então, meu amado, como fazemos para entrar nessa cidade? Simplesmente é crendo na obra de Jesus. E a obra que Jesus fez, primeira coisa, foi o seu batismo, feito pelas mãos de João Batista. Porque João já arrebanhava o povo ali e dizia: arrependam, arrependam, porque vocês vão para o inferno, vocês não vão entrar no reino de Deus. E muitos já queriam apedrejar Jesus. Foi o caso de Herodias, que mandou degolar João Batista. E as pessoas que acreditavam: o que é que eu faço, João? João disse: você tem que se limpar, tem que se lavar, tem que passar o teu pecado adiante, porque virá um que é mais poderoso do que eu e vos dará o Espírito Santo. Porque quando a pessoa é limpa do pecado, ela já recebe o Espírito Santo de Deus aqui. E é limpa aqui na terra. Mesmo diante das consequências, doença, tribulação, perseguição, guerra, desemprego, ela sente a paz de Deus já aqui na terra. E mesmo que ela saber que o corpo dela vai voltar, ela vai devolver o corpo à natureza. E ela vai voltar para Deus limpa. Porque as pessoas que não voltar para Deus limpa, vai voltar sufocada com o pecado, e Deus não vai aceitar. Então Jesus, quando ele se batizou, foi um batismo de aceitar o nosso pecado. Não um batismo como aquelas pessoas se batizavam para se limpar. João se batizou para aceitar os nossos pecados. Porque lá atrás, antes de Jesus vir, tinha um protótipo feito pelos nossos ancestrais, que o cordeiro recebia o pecado e morria no lugar da pessoa. Era o sacerdote que fazia isso. Agora João Batista, ele é o último sacerdote, o último profeta sacerdotal. Assim como lá atrás o sacerdote transferia o pecado para um cordeiro, e quando o cordeiro recebia o pecado era morto, assim agora Jesus, ele passa por João Batista para assumir, aceitar o nosso pecado. Aí depois Jesus carrega os nossos pecados e paga na cruz. Por isso que Jesus sempre dizia: vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus queria dizer em outras palavras: vocês que carregam o ódio, a ira, a ganância, todo o mal, vinde a mim que eu vos aliviarei. E Jesus disse para os religiosos: no reino de Deus vai entrar as prostitutas, os publicanos, os cobradores de impostos, os ladrões, porque creram na mensagem de João Batista, se limparam. Vocês religiosos não creem em mim, vão morrer com seus pecados. E Jesus pega os nossos pecados, paga na cruz morrendo, ao terceiro dia ele ressuscita e subiu ao céu, está à destra de Deus, para voltar para o juízo. E todo aquele
que é limpo do pecado, vai entrar nessa cidade que João deu a descrição. Você quer uma coisa melhor do que essa? Você quer uma esperança melhor do que essa? Não existe. Não existe, meu amado. Ainda que você tenha uma mansão em Las Vegas, ainda que você tenha bilhões, ainda que você ganhe na Mega Sena, ainda que você ganhe no cassino em Las Vegas, mas essa riqueza aqui é muito maior, porque te dá uma esperança eterna, entrar na cidade santa. Guarde no teu coração essa palavra que Deus me dá do fundo do meu coração, inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Ilustrações do irmão Arnaldo para a sua reflexão e a sua meditação no Evangelho da Água e do Espírito.